Olá! E nesta edição do Com a Palavra, o programa tem o imenso prazer de receber novamente o segundo entrevistado que vem pela segunda vez a um programa. O outro foi o ex-prefeito Rui Palmeira, um entrevistado que, sem desmerecer os demais, por quem temos o maior carinho, respeito e admiração, e agradecemos a presença aqui, mas porque tem, além de muito que falar sobre política, rende sempre uma boa entrevista pelo estilo e, sobretudo, pelo histórico, pela história que tem. Foi vereador por Maceió, foi deputado estadual, foi prefeito da capital, governador, já está tendo uma ideia, né? Quase candidato a vice-presidente da República, deputado federal e hoje vice-prefeito de Maceió. Descobriu. Temos o imenso prazer de receber novamente aqui no Com a Palavra, dirigente local também e nacional do PDT, o vice-prefeito Ronaldo Lessa. Vice-prefeito, bem-vindo. Felipe, eu queria lhe agradecer, em primeira mão, e a todos que fazem o ACTA. É importante poder falar com os alagoanos através desse programa Com a Palavra, que dá a oportunidade a gente de poder manter esse diálogo. Muito obrigado. É um prazer. Um adendozinho que eu sempre falo, eu sou daqueles que optam pelo tratamento, sem desmerecer os outros, o tratamento referente ao cargo mais alto que o político já teve. Nesse caso aí foi governador de estado, sem desmerecer atual senhor. É um político que sabe a importância, fez campanha para isso, foi ao palanque, é vice-prefeito de Maceió. Sem desmerecer esse cargo, se escapar governador é por causa disso, viu? Agora aqui mesmo, confessando, perguntou como é que eu lhe chamo. Aí eu disse Ronaldo. Ronaldo, é humilde. Perfeito. Bom, para começar a entrevista, a propósito disso, o senhor subiu ao palanque, foi eleito o projeto do PSB, foi eleito o prefeito JHC com a parceria JHC Ronaldo Lessa, ou seja, o PDT elegeu o prefeito, mas está sem espaço do governo? Como é que é isso? Veja, o papel nosso é atender às questões locais e o interesse do partido no país. Nós vivemos num país que a gente quer ser uma nação pátria, que evidentemente a gente tem projeto para isso, e isso já fez parte da nossa colocação na chapa como vice-prefeito do JHC. Essa aliança foi PSB-PDT. O PDT tem uma expectativa e precisa, como todos os outros partidos estão precisando de deputados federais, é o que é a referência em termos de tempo, de horário, de recursos. É ali que é medido o fundo partidário, todas essas questões, e é muito importante para o país, porque a Câmara ela precisa ser mais avançada. Quer dizer, não é um nem dois presidentes que dizem que chega lá e querem fazer a reforma, avançar e não consegue. Então a gente precisa entender, e é bom que o eleitor saiba disso, que o eleitor às vezes tem uma forma de pensar na hora de votar, quando é majoritário, e quando é proporcional, que são os deputados, eles são mais flexíveis e às vezes não são tão exigentes. Mas então nós assumimos isso. O PDT está satisfeito em ter acima. Desculpe interrompê-lo. Nesse momento, em relação a essa questão de participação, que não é a participação mera de cargos, é cargos sim, claro, mas é por meio dos cargos que se executa o projeto que o partido tinha para essa administração. O clima é de satisfação ou de insatisfação? Não, deixa eu tentar colocar, porque eu quero dizer o seguinte. Primeiro, o que está posto. Nós estamos com a responsabilidade de administrar acima. Tem um jovem lá, uma boa equipe que a gente colocou. Queremos fazer um bom trabalho. A Cima foi criado quando eu fui prefeito. Então é uma coisa importantíssima para Maceió, porque ela tem recursos, ela pode fazer um bom trabalho, ela pode ajudar a segurança, ela pode ajudar o turismo, porque ela dá a beleza também. Ela dá conforto, beleza e segurança. Então, acima é muito importante. E a outra questão que nós temos também, outro espaço, é a Secretaria de Turismo e Esporte.
que o turismo hoje é quem mais emprega em Maceió. Então, são 2 pontos importantes, né? Então, o PDT está com essa responsabilidade. Agora, você pergunta, a expectativa do PDT era essa? Não. O PDT cobra de mim, acha, por exemplo, eu tenho lideranças e pessoas que mostraram não só como vereador, como deputado, a Cátia como prefeito, mas o Júlio, que foi vereador e deputado, por exemplo, que podia já estar atuando, né? E a gente tem expectativa para isso, em vários lugares. O Júlio pode ser secretário de habitação, o Júlio pode ser secretário de desenvolvimento econômico, que eu acho que precisa em Alagoas. Quer dizer, então, há uma expectativa do partido, de um modo geral, de poder ajudar mais, de estar num espaço maior, entendeu? Isso é normal. Agora, e a gente tem que ter a compreensão, sobretudo eu que já passei por isso, quer dizer, entrei como prefeito, numa situação também de renovação, de fazer diferente. O JHC está fazendo isso, ele vinha o Maceió tinha um governo e ele entra na oposição. Então, esses 100 dias para ele também não tem sido fácil, sobretudo, porque no meu caso eu tinha pego 5 prefeitos antes de mim, em 4 anos. Então, a prefeitura estava com muito problema. E ele está pegando a pandemia também. Então, repare, é um momento que não tem pouco dinheiro ou sem dinheiro, uma dívida, porque teve a Previdência Municipal e outras questões que o prefeito anterior, o Rui Palmeira, não conseguiu resolver. Então, são coisas que aconteceram, que a gente tem que superá-las. E eu espero que a gente possa fazê-lo para que o PDT possa contribuir mais, participar mais. Isso é uma coisa... Como é que isso definiria, de uma forma um pouco mais sumária, assim, a situação dentro do PDT em relação a isso? É de expectativa, insatisfação? É expectativa. Eu que tenho colocado para eles que é preciso ter calma, é preciso que a gente verifique todas as dificuldades que o prefeito tem. Agora, é evidente que, por exemplo, algumas coisas, cada um tem uma forma de pensar. Por exemplo, eu não entendo, por exemplo, alguns fatos isolados, por exemplo, que têm acontecido. Mas é aquela questão de você também respeitar a forma de cada um governar. Há um prazo, foi dado, foi negociado, alguma coisa assim? Não foi. A gente, depois que entrou, a gente tem... Primeiro, eu passei 2 meses afastados. Eu fiquei em janeiro e fevereiro, março e abril absolutamente afastada. O Covid Aliás, me afastou. De melhoras. Eu ainda estou sobre processo de... Olha, hoje mesmo fiz exame para ver como é que está o retorno das minhas taxas, que são as sequelas que a Covid deixa. Então, eu ainda estou nesse processo tanto que eu não estou atendendo todos os dias no gabinete, estou dentro de um processo lentamente de voltar às atividades. Então, são 2 meses fora. Também isso deve ter contribuído para essa ausência do PDT mais presente no governo. Então, eu vou dividir as responsabilidades em termos do acaso, porque eu tinha a primeira vida da gente, quer dizer, então eu tive que cuidar, né? Então o último dia que eu fui no mês de março foi exatamente no dia 1º, foi uma segunda-feira, foi o dia 1º de março, eu fui, nesse dia eu já comecei a ter febre, eu fui para casa à tarde, e só volto agora em maio, repare, e ainda num processo lentamente. Então, março e abril, eu fiquei afastado. Tudo isso deve ter contribuído. E acho que aí, por isso mesmo, o próprio pessoal do partido compreendeu, e eu não estou tendo cobrado com relação a chegar para o prefeito e fazer qualquer nível de cobrança. Esse aspecto todo deixou a gente como se fosse um recomeço a partir de agora. Também não há um desgaste do nome Ronaldo Lessa enquanto dirigente de um partido, enquanto negociador desse espaço, enquanto alguém do PDT? Deve ter. Tudo na vida, por exemplo, para mim foi um recomeço também. Quer dizer, eu tinha perdido a eleição de deputado federal, sendo vice-prefeito, há um espaço, como começa a gente a
a atuar politicamente com mandato, que é muito importante. Isso já tinha acontecido comigo, né? Eu fui deputado estadual, aí fui candidato a governador em 86, fiquei sem mandato 88, você lembra? 87, 88. Quer dizer, depois eu fui vereador até 92. Em 92 eu fui candidato a prefeito, eu e a Luísa nos elegemos. Aí fiquei 87 e 88 sem mandato. Quer dizer, a minha vida política ela teve várias interrupções. Não tem sido direto, apesar de todos esses cargos que eu já ocupei, vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador. O que houve sequência direta foi só governador, que eu fui ele 2 vezes, fui eleito e reeleito. Mas depois de governador que eu fui ao Senado, perdi a eleição de Senado de novo. Quer dizer, a minha trajetória política, esses 40 anos de mandatos, porque de político eu acho que eu tenho 50, porque eu já comecei nos bancos da faculdade, depois em sindicato. Quer dizer, então, ele sempre não é aquele político que entrou e caminha direto, nunca perdeu. Não, eu, inclusive, nunca tive medo disso. Tanto que aqui em 86, para dizer, como é que você vai ser candidato contra o Collor e contra o Guilherme? O Collor tinha sido prefeito, o Guilherme governador, e você, um primeiro mandato de deputado, sair. Mas a esquerda pediu. Eu tinha saído do PMDB, fui ao Rio com Antônio Aires, construí o PSB em Alagoas, reconstruí o PSB em Alagoas, e eu tinha um dever de fazer isso. Então, a minha vida é marcada também por essas coisas. A propósito dessa questão, nessa ida, ainda falando dessa questão de conjuntura municipal, causou alguma insatisfação entre pessoas do PDT que não aceitaram muito essa opção do senhor de aceitar a candidatura a vice. Mas sem no Brasil também. O cargo, né? Aí tu tinhas colocado que eu sou um homem de partido, eu atendo ao que determina o partido, né? Mas sem desmerecer cargo, como a gente falou, claro, sem desmerecer o cargo de vice para o qual foi, não é nenhum desmerecimento mesmo político. Não, pois é, mas veja bem, o aconteceu comigo aqui, e o Túlio Gadelha, deputado federal, ele queria ser candidato a prefeito, e o PDT nacional pediu para ele se retirar, ele ser vice do atual prefeito do Recife, que ganhou. Ele não aceitou, fez a convenção, houve uma intervenção do PDT lá e terminou entrando outra pessoa. Eu não fiz isso. O difícil aqui foi essa decisão, porque aqui os companheiros queriam que eu enfrentasse, que eu não recuasse. Mas eu achei correto. Eu achei que se a gente tivesse separado, eu e ele, não sei se a gente ganhava. Entendeu? Eu acho que foi bom. Nós tínhamos 2 adversários fortes. O Alfredo, com o apoio do governo da prefeitura, foi um forte candidato. O Davi, um rapaz jovem, mas com o apoio da Assembleia e do Arthur, mostrou, e ele teve uma desenvoltura grande na campanha. Repare que ele cresceu muito. Quer dizer, eu acho que eu indo para... O pessoal disse, se você se sujeitou à sua humildade, e daí? Eu acho que a vida é isso mesmo. O outro já era deputado federal, mas com maior mandato. E o PDT Nacional precisava e queria o apoio do PSB para o Ciro Gomes. Quer dizer, é um outro projeto que a gente tem, que é para 2022, o projeto do Ciro Gomes. Então, eu tive que recuar e não me arrependo, viu? Não me arrependo. Não. Eu acho que eu cumpri o meu papel. Eu fiz o que precisava ser feito. E espero ainda dar uma boa contribuição. Agora mesmo, o próprio prefeito me delegou o acompanhamento e a coordenação das secretarias para a gente revitalizar o centro de Maceió. Toda uma animação enorme com os empresários, com todo mundo, para a gente fazer. Eu tenho paixão por esse centro. Repare que eu fiz o centro administrativo quando fui governador. Em vez de fazer fora, eu fiz em Maceió. Eu desapropriei todo o quarteirão do palácio, fiz um centro administrativo, um palácio administrativo atrás. Quer dizer, então fazer isso aqui são missões que, não sei se é porque eu sou engenheiro. Aí eu sou apaixonado, então eu acho que posso contribuir bem. E só para a gente, daqui a pouco a gente chega, né, eu prometo para você, o nosso webinar, que a gente chega nesse âmbito, nessa esfera nacional, mas só para esgotar, que tem a ver com o município também, uma coisa que ficou para mim, assim, meio que o que teria sido colocado pelo dirigente Ciro Gomes para Ronaldo Lessa aceitar a vice, a candidatura aqui, num projeto nacional, alguma coisa
de projeto nacional, ministério, alguma coisa assim? Não, eu não tenho esse cacife. Eu e o Ciro, a gente trabalha numa harmonia tão boa. E o Ciro tem, por mim, esse negócio de ser velho tem umas vantagens. Viu? Ele me trata assim, olha, como se eu fosse professor dele. Ele já foi ministro, foi tudo, quer dizer, foi candidato a presidente da República várias vezes. Mas ele tem comigo um carinho, um afeto muito grande. Na época, ele sabia, pelo contrário, há 15 dias atrás, numa reunião da direção nacional, o Ciro fez uma cobrança ao Lupe. Lupe, você, palavras dele, você sacrificou Túlio Gadelha em Recife, Ronaldo em Maceió, num acordo com o PSB. Será que o PSB está realmente fazendo jus a esse acordo? Ou a gente sacrificou esses companheiros sem... Quer dizer, ou seja, ele está cobrando isso. O Carlos Lupe, o presidente nacional do Carlos Lupe, presidente nacional do partido. É uma prova do Ciro de que realmente nos quer no projeto nacional dele, claro, né? E lamentou até a gente ter saído da candidatura de prefeito. No meu caso, eu aceitei ser vice, né? E no caso do Túlio foi pior. Então ele quer. O senhor... Claro que ele está pensando, lógico, que a gente está no esse projeto, e eu tenho, com todo respeito... Mas já sabe no que? Não, isso não. Eu tenho todo respeito a todos os candidatos, eu acho que todo mundo tem espaço, mas o Ciro é uma pessoa que... Ou com o mesmo respeito, mas a gente tem... Ou já saberia aí, por exemplo, não pode dizer agora, só em 2022? Não sei. Se eu dissesse, eu não estaria... eu só sei o seguinte, estamos juntos no mesmo projeto, lutando, e eu acho que o país ganha muito com ele, entendeu? Eu acho que o Ciro precisa mais a forma. E agora pode ser que com o novo... Como é que chama? Mas como é o papel que ele seria, o marqueteiro dele, possa ajudar. Porque em termos de concepção de pátria, de nação, de projeto, de tudo, o Ciro está absolutamente preparado para governar esse país. Em termos de administração, agora avaliação rapidinho dos primeiros 100 dias de JHC, e além da história do centro que o senhor falou, tem uma outra questão outra questão importante, que é relativa aos rodoviários, não é isso? Sim, essa aí foi uma vitória do PDT, eu acho. Certo. Quer dizer, uma vitória do PDT. O PDT tomou iniciativa, nós consideramos vitória, porque o nosso papel é defender a sociedade e os trabalhadores. O PDT tem, eticamente, é o seu compromisso. Alguém que entrar no PDT e não tiver esse compromisso, saia do PDT, porque ele está no lugar errado. E o PDT, quando viu aquele projeto da Câmara, e que a Câmara aprovou, fazendo com que o motorista pudesse ocupar a função de cobrador, o prefeito não sancionou o projeto, vetou, eles derrubaram o veto e depois promulgaram. Veja bem, o PDT entrou com ação de constitucionalidade e hoje o tribunal concedeu a liminar, quer dizer, sustando o efeito dessa lei. Por quê? Primeiro, porque nós entendemos que não é competência de vereador decidir sobre funções profissionais. Quer dizer, isso tem Ministério do Trabalho, tem outros órgãos que têm a competência. E o segundo é o seguinte: em plena pandemia, você trabalhar no sentido de desempregar, então tem um aspecto social e um aspecto inconstitucional, e, portanto, nós entramos com essa, o Marcondes foi o nosso mentor, e o PDT, nós assinamos, o Jurandir está na presidência, eu estou licenciado para poder exercer melhor o meu mandato de vice-prefeito, mas o PDT, a direção, eles foi por unanimidade. Não houve um voto contra essa posição para que a gente pudesse ter essa vitória. Ganha o cobrador e ganha o motorista, porque o motorista não vai fazer duas funções, e o cobrador porque não fica ameaçado de perder o emprego. Okay. Essa é uma coisa. Qual foi a outra? Os 100 primeiros dias da avaliação. Os 100 primeiros dias, repare, a questão da vacina. Ele está, sem dúvida nenhuma, eu estou dizendo isso porque não tem sido só informações locais. Quer dizer, nacionalmente, a capital que tem mais vacinado, mais rapidez é Maceió. Quer dizer, isso já é uma vitória. Por quê? Porque eu acho que, nesse instante, o prefeito tem que marcar prioridades. Eu lembrei, sábado passado, que ele trouxe freezer
que vai a menos 85 para poder receber a Pfizer, essa vacina nova, que vai ser de uma aplicação só, uma dose só. Quer dizer, esses equipamentos chegaram, sábado eu estava lá. Aí eu dizia que ele lembrava que quando eu peguei o governo em 88, elegi em 88, comecei em 1989, o governo tinha tanto problema que tinha até, por exemplo, o IFAL, foi um órgão que eu me lembrei, tinha folhas atrasadas e etc. Quer dizer, então a gente tinha que priorizar, porque não dava para você dizer, vou fazer tudo, ninguém faz tudo, você tem que fazer por etapa. E ele está fazendo a etapa que deve ser, é vida, cuidar de vida. Até lembrei, os Estados Unidos fez aquele slogan quando aquele negro foi assassinado, foi vidas pretas, né? Vidas negras importam. O slogan disse, prefeito, se tivesse um slogan seu é assim, vidas importam. Quer dizer, a vacina rápida, gente, cobrando e fazer consórcio, fazer tudo, é isso que é importante. Não sei dizer que ele não fez só isso, claro. Essa foi a prioridade maior. Muitas outras coisas estão sendo feitas, como ciclovia, né? Vacinação para a educação, previsão? Eu não sei exatamente em termos de educação como está, se já está definida, se foi ou não foi. Sei que está um pleito, porque se vai retomar as aulas presenciais, evidentemente que é preciso também que os profissionais sejam protegidos. Né? Um tema aqui, eu sempre coloco, digamos, no terço final do programa, mas em se tratando do vice-prefeito aqui, de quem a gente já começa agora. 2022. Semana passada pulularam aí muitas pesquisas de opinião. Aliás, há 2 semanas que vem as pesquisas de opinião. E entre essas projeções, estaria aí como JHC, como entre os favoritos. No caso, o senhor assumiria a Prefeitura de Maceió em 2022, né? Claro, se ele definir. Sim. Claro, porque em princípio... Mas teria alguma coisa nesse sentido? Essa coligação que nós formamos, PSDB, PDT e PSB, teria como foco, ou pelo menos como visão inicial, que o candidato ao governo se fosse o Rodrigo Cunha, porque senador, não tinha mais sentido, ele não perde, quer dizer, ele pode voltar se perder. Quer dizer, então o Rodrigo Cunha foi um fenômeno eleitoral, um jovem sabe do deputado estadual, tem a votação de quase 1 milhão de votos que ele teve, quer dizer, então o Rodrigo Cunha em tese, a prioridade dessa coligação, foi assim que a gente colocou. É evidente que hoje, talvez pela performance dele, houve aquelas chuvas, a rapidez com que o Jota responde, enfim, o estilo dele de governar e tal, está aparecendo na pesquisa, bota o Rodrigo fica no segundo. Mas quando tira o Jota, o Rodrigo ainda é o primeiro. Quando bota o Jota dá mais, está numa posição mais avançada. Fica à frente do Davi Davino. Agora, é muito difícil um prefeito tomar uma decisão dessa, que com 1 ano e 3 meses você sair da prefeitura. Com ele nada é impossível, porque ele é uma pessoa determinada. Se o for, eu não sou candidato a nada, eu vou ser prefeito, não é verdade? Agora, não é fácil ele tomar essa decisão, mas se for, eu estarei, será uma honra eu voltar a governar Maceió, porque foi uma coisa que eu me apaixonei. Cogita-se isso, em que pé está essa questão, pelo menos? Não, acho que ainda não está cogitando não da gente, porque está muito longe. Exato. É muita responsabilidade para ele decidir com 1 ano de antecedência, né? Eu acho que ainda tem muita coisa para rolar, eu acho que o Rodrigo tem muito campo para correr, todos nós. E nós, o do PDT, é aquilo que eu falei, nós temos uma posição de coadjuvante nesse processo, mas querendo ser ativo. Para um ou outro, que seja qual for, nós estaremos juntos e podemos até, se houver a possibilidade de ser um candidato majoritário, também não nego. É possível até que isso ocorra. Que é a pergunta que eu iria fazer. Parece que está... Eu estou falando demais, né? Não, mas o raciocínio é esse. O raciocínio decorrente é esse. É que as pesquisas trazem também teu nome, ou para Senado ou para o governo. Pois é. Para o governo você já viu que eu seria a terceira opção. Eu acho que nesse instante são eles dois, primeiro o Rodrigo. Ou se o Rodrigo não quiser, o performance do Jota for na frente, ou o Jota entender que deve, porque também é muito... Eu, por exemplo, queriam que em 84 eu saísse da prefeitura para ser candidato, eu não fui. Não houve, te lembra? Mendonça Neto e o Pedro Collor ficou irado comigo, 2 pessoas que deixaram até de falar comigo porque eu não aceitei
abandonar a prefeitura. Mas um quadro é um quadro, outro quadro é outro quadro. Então, cada momento é um momento. Então, hoje, por exemplo, a prefeitura, ou o governo, ele parece já na frente. Naquela época, ninguém ganharia do Suruagi. Se lembra? O Suruagi ninguém ganharia. E seria um risco tremendo, né? É diferente de hoje. Então, para o governo, seria uma terceira opção, mas não vou dizer que descarta. Se ele fica na prefeitura, se o senador não quiser ir, eles disserem precisarem que eu seja o nome, eu posso me colocar à disposição, isso não tem a menor dúvida. O senhor consideraria das duas qual a mais provável, o governo ou o Senado? Em tese o Senado, porque o Senado você tem o senador, tem nomes fortes hoje colocados, tanto o senador Collor como o governador, se forem os dois disputarem, ninguém pode subestimar eles dois, sabe que são dois nomes fortes. Agora, isso não é, por exemplo, problema para mim enfrentar a dureza. Eu nunca tive moleza em campanha na minha vida, sempre foi difícil. Agora, e outra coisa, cada cenário é um cenário. E outra coisa, na coligação minha, que nós estamos com PSDB, PDT e PSB, é o local que pode fluir mais naturalmente. Você está entendendo? Quer dizer, os outros dois, evidentemente, que eles têm preferência. Agora, o Rodrigo vai ser senador de novo? Não vai. O Jota vai sair da prefeitura para ser senador? Também não vai. A mãe dele já é suplente do outro. Quer dizer, então, se precisar uma vaga de Senado, quem tem que ir? Como diz o outro, você tem que ir. Quer dizer, a gente chega a uma idade que a gente cumpre missões. Fazendo uma avaliação agora como analista, o senhor verificaria como está sendo colocado o governador virtualmente imbatível para o Senado? Não existe a palavra imbatível. Não existe. Tanto é que eu saí do governo com quantos por cento? Sei lá. Aprovadíssimo, né, em 2006. E para o Senado também era uma vantagem enorme sobre o segundo e terminou não ganhando. Quer dizer, então, eu já vi muita gente vitorioso. Eu já tive vitorioso para o Senado e perdido para prefeito e ganhei. Que chamava até candidato garçom, porque dizia que eu e a Luiz não passava de 10%, não vencemos a eleição. Então, eu já vi esse filme no passado. Então, imbatível, não tem ninguém. Como eu falei, é muito boa a entrevista, porque tudo embasado em fatos históricos que aconteceram, não foi com terceiros não, foi com ele mesmo. E agora, o âmbito ainda nacional, Lula, congrega ou divide? No momento divide. É claro que ele congrega uma massa enorme, que ele foi um presidente que deu dignidade ao trabalhador, desmistificou muita mentira que diziam. Dizia assim, olha, se aumentar o salário mínimo, quebra o país. O Lula aumentou e o povo pôde comprar e a economia não parou. Quer dizer, então o Lula foi muito importante para esse país, muito importante. Foi isso que eu lhe falei, deu dignidade ao trabalhador, à pobreza. Foi um momento rico no sentido das pessoas se sentirem dignas e acabou com a fome, com a miséria de fome que a gente tinha, né, com os programas sociais que ele fez. Eu me lembro que antes dele, o primeiro mandato meu foi com o Fernando Henrique, eu era governador. Por exemplo, eu comecei o projeto de leite sozinho aqui. Eu dava 10 mil litros de leite. Quando o Lula entrou, eu passei para quase 100 mil, porque ele botou Fome Zero, somou com o meu, e a gente tinha isso programa no estado todo de leite. Quer dizer, então, vai dizer que não existiu a sopa, as sementes, coisas impressionantes, estratégia estrutural. Quem fez a tomada d'água, a elevatória do Canal do Sertão, fomos nós, foi o Lula que fez. O aeroporto, a gente deu contrapartida e tudo, não foi de graça, etc. Mas o aeroporto da gente foi estrutural. Evidentemente que os outros não foram, mas o aeroporto foi estrutural para o turismo. O centro de convenções já não teve dinheiro dele, foi dinheiro nosso. Né? As outras coisas, Ceasa foi dinheiro nosso e tal. Mas o Lula foi muito importante para Alagoas e para o Brasil. Agora, o que ocorre? Na conjuntura que a gente está vivendo, está virando uma questão de ódio. Quer dizer, fanáticos, porque o pessoal do Bolsonaro, com todo respeito aos eleitores do Bolsonaro, há um grupo que é fanatismo aqui. Parece, eles falam dos chamados terroristas, mas tem uma coisa que é fanatismo. Como tem também até do outro lado do Lula. Já acho que existe também um lado do Lula que é isso. Por isso que eu acho que
há um espaço enorme para se construir outras forças. Conceber um projeto que possa unificar mais o país, que possa entrar no campo de transformações mais radicais. Por exemplo, não passou-se todos esses anos, os governos mais conservadores, como Fernando Henrique, e os governos do PT mais avançados, que deram todo esse avanço que eu falei, mas não se mudou, por exemplo, a questão tributária. É uma das mais injustas do mundo. Os países ricos, capitalistas, não tratam classe média ou pobre como o Brasil. Imposto de renda da gente é imposto de renda de salário. Eles não cobram renda. Aqui os ricos e os poderosos não pagam. As grandes fortunas não pagam praticamente em relação aos outros países. Quer dizer, isso não foi alterado. Então, tem coisas estruturais que esse país precisa ser alteradas e que não foram. Que eu acho que um Ciro é um cara capaz de fazer isso. Entendeu? Precisa adquirir musculatura, apoio da sociedade, uma série de coisas para fazer. Agora, entendeu? Essas mudanças são mudanças estruturais, precisam ser feitas, e eu acho que, por isso que eu acho que o Lula foi muito importante, mas provavelmente há espaço para outras candidaturas e a gente mantém a candidatura do Ciro, mesmo entrando o Lula, com todo o respeito, né? Mas é importante. E não pode, na democracia, evidentemente, não ia ser bilateral logo num momento desse. Não existe, na nossa história não tem isso. No futuro, no segundo turno, evidentemente, vão dois candidatos, a gente vai ter obrigado a definir. Mas no primeiro turno, evidentemente, que há necessidade de um debate mais amplo no país, com questões estruturais, entendeu? Que precisam ser tocadas e atingidas. O pacto federativo, a distribuição de renda, os prefeitos com esse dinheiro, tem um ente federativo que não sustenta. Você entrega a creche a ele, eles não mantêm a creche, eles não querem. Eu era deputado federal, oferecia prefeito creche, eles não queriam, porque disse que não tinha dinheiro para manter a creche. Quer dizer, então não adianta você dar a responsabilidade ao município se a renda continua na nação. É um pacto federativo de mentirinha. Tem que sair. Meu caro, muitíssimo grato pela ótima entrevista. Eu que agradeço, Felipe. Felipe Faria, isso aqui é outra figura aqui que honra o ACTA. Aliás, vocês têm grandes nomes, eu queria fazer a minha homenagem à imprensa brasileira, que ela é fundamental para a democracia, e vocês também. Vocês são um baluarte dessa construção desse país que a gente precisa. Sempre um prazer entrevistá-lo, Deus que diga, viu? Bom, e a gente vai ficando por aqui com esta edição. Como vocês viram, como eu falei, a entrevista aqui rende, né? E aquele para pensar, a propósito, né, de história aí a história será gentil comigo. Por quê? Porque sou eu que vou fazê-la. Winston Churchill. Até.